meus queridos alunos, olá, minhas queridas alunas. Estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional e agora falaremos sobre as funções essenciais da Justiça. Vamos lá. O Poder Judiciário, e nós veremos isso com mais detalhes nas aulas de processo civil, ele não age por iniciativa própria. Ele depende sempre de provocação. E por isso a Constituição Federal, a partir do artigo 127, ela elenca um rol exemplificativo de funções essenciais à Justiça. E nós temos lá o Ministério Público, a advocacia pública, a advocacia privada, não está escrito privado na Constituição, mas somente a advocacia, entende-se que é a advocacia privada, a defensoria pública. Tudo bem? Professor, esses são órgãos do Poder Judiciário? Não, meus queridos, muito cuidado na sua prova. São funções essenciais à Justiça, mas não são órgãos do Poder Judiciário, não integram o Poder Judiciário. Eles tornam possível a prestação jurisdicional. Tranquilo? Vamos lá então. A primeira dessas funções essenciais à Justiça é o Ministério Público. Para a sua prova, o que você precisa saber sobre o Ministério Público? Vamos lá. Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, defesa do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Tudo bem? Vamos lá. A Constituição da República de 1988, ela modificou a natureza do Ministério Público. O Ministério Público, até a Constituição de 1988, ele tinha uma atribuição diferente. E nós veremos agora, então, como ficaram as atribuições do Ministério Público na Constituição de 1988. A primeira discussão que nós temos, e é uma discussão doutrinária, é importante que você saiba isso para a sua prova objetiva, mas também para as provas de segunda fase, para a prova oral, que é quanto à natureza jurídica do Ministério Público. Em primeiro lugar, o Ministério Público, para uma parte da doutrina, ela não integra nenhum dos poderes estatais. Então, o Ministério Público ele possui autonomia funcional e autonomia administrativa. É uma instituição independente e autônoma. Tudo bem? Vamos lá. Mas uma parte da doutrina, em especial o professor José Afonso da Silva, ele entende que o Ministério Público pertence ainda, mesmo após a Constituição de 1988, ele pertence ao Poder Executivo. O professor José Afonso da Silva diz que o Ministério Público não é um quarto poder, ele não integra um quarto poder, por isso ele pertenceria ao Poder Executivo. Entretanto, o mesmo professor, ele diz que isso não impede o seu funcionamento com independência, certo? Então, o professor Boulos também entende no mesmo sentido, que é uma instituição vinculada ao poder executivo, mas que possui independência funcional e independência administrativa. Tranquilo? Então, guardem essa divergência. Entende, para a sua prova, você, a não ser que peçam a opinião desses doutrinadores, do professor Boulos e do professor José Afonso da Silva, entende-se que o Ministério Público não integra nenhum dos poderes da República Federativa do Brasil. É uma função essencial à Justiça. Tranquilo? Seguindo então, vamos lá. Os princípios institucionais do Ministério Público. Isso sempre cai em prova e nós veremos que esses princípios eles se repetem em outras funções, como é o caso da Defensoria Pública, em especial com algumas emendas, as últimas emendas que nós tivemos em relação à Defensoria Pública. Mas vamos lá. Princípios institucionais do Ministério Público. Primeiro, a unidade.
Os integrantes do Ministério Público, eles pertencem a uma única instituição. Eles são dirigidos por um mesmo chefe institucional, que é o Procurador-Geral. Entretanto, eles possuem as mesmas prerrogativas funcionais. Certo? A divisão é apenas orgânica, é uma divisão necessária para atender à estrutura federativa do nosso país, que adota como forma de Estado a federação. Então nós temos o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Esta unidade, para a doutrina, ela é em cada um desses ministérios públicos. Tudo bem? Então, unidade, Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Esta divisão é apenas para atender à estrutura de federação que nós adotamos na nossa República Federativa do Brasil. Tranquilo? Princípio da indivisibilidade. Por este princípio, meus queridos, os integrantes do Ministério Público, eles podem ser substituídos uns pelos outros. Porque os atos são praticados em nome da instituição, em nome do Ministério Público. Não há um membro específico, não há um integrante específico. Tudo bem? Este é o princípio da indivisibilidade. Professor, e o princípio da independência funcional? Nosso terceiro princípio do Ministério Público. Vamos lá. Independência funcional. Os integrantes do Ministério Público e o Ministério Público, ele não se subordina a nenhuma outra ordem. Subordina-se apenas à lei e à Constituição. Então, eles podem atuar livremente conforme as suas convicções, certo? No exercício de suas funções, os integrantes do Ministério Público, eles não recebem nenhuma obediência hierárquica. Não há nenhuma hierarquia no exercício de suas funções. Por isso, a independência funcional. Professor, e o promotor natural? O que seria o princípio do promotor natural? Muito cuidado, há uma divergência doutrinária e também jurisprudencial em razão à existência ou não do princípio do promotor natural. O artigo 5º, 53, lá das nossas garantias individuais, nos diz que ninguém será processado, e sentenciado, senão pela autoridade competente. Alguns entendem que esse processado, senão pela autoridade competente, é o princípio do promotor natural, que o Ministério Público deve atuar no caso em que é previamente apontado pelas regras, apontado pela lei. Tudo bem? Tranquilo? Então, por este princípio do promotor natural, nós não poderíamos ter o acusador de exceção, certo? Assim como no princípio do juiz natural nós não podemos ter o juízo de exceção, aqui veda a existência do acusador de exceção. Tranquilo? O STF entende de forma divergente em razão da existência ou não deste princípio, certo? A ministra Ellen Grace, o ministro Celso de Mello já decidiram, em diversas vezes, diversas oportunidades no STF, pela não existência do princípio do promotor natural. Tranquilo? Diversos outros julgamentos entendem pela existência do princípio do juiz natural. Então fica aí a divergência. Lembrem que a ministra Ellen Grace e o ministro Celso de Mello já decidiram que não há esta previsão constitucional do promotor natural, tranquilo? Prevalecendo, portanto, o que? O princípio da independência funcional e o princípio da indivisibilidade, que permite a substituição de um integrante do Ministério Público por outro integrante. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Professor, como é o ingresso na carreira do Ministério Público? Os requisitos para ingressar na carreira do Ministério Público são ser bacharel em Direito, não é advogado, certo? É ser bacharel em Direito, comprovação de 3 anos no mínimo de atividade jurídica e aprovação em concurso público. Tudo bem? Professor,
Esta atividade jurídica, ela é contada a partir de quando? O Conselho Nacional do Ministério Público, e nós falaremos sobre ele, mais sobre o Conselho Nacional daqui a pouquinho, entende que o marco temporal inicial é a conclusão do curso de bacharelado em Direito. Não é o quê? Não é a conclusão, não é a colação de grau. Então, a conclusão do curso de bacharel em Direito é o termo inicial para a contagem destes 3 anos. Então, não se conta nenhuma atividade prévia, nenhuma atividade praticada durante o curso de bacharel em Direito. Tranquilo? E a data final é a data da inscrição definitiva no concurso. Então, inicial, conclusão do curso de bacharel em Direito e final, a data da inscrição definitiva. Tudo bem? Professor, quais são as garantias e vedações dos membros do Ministério Público? Atenção, porque depois elas se repetem em outras funções. Então, se nós aprendermos agora sobre o Ministério Público, nós já aprenderemos automaticamente também essas garantias e vedações em relação a outras funções. Vamos lá. Ele possui, como nós já falamos, autonomia funcional, ele não se sujeita a nenhum dos outros poderes e no exercício da sua função ele não se sujeita a nenhuma hierarquia, certo? A hierarquia é meramente administrativa. Possui como garantia a autonomia administrativa, ou seja, o Ministério Público ele possui capacidade de autogestão. Ele que pode escolher os seus órgãos diretivos. O Ministério Público que é o responsável pela realização dos seus próprios concursos. Tudo bem? E também ele possui autonomia financeira. Autonomia financeira que é a capacidade de elaborar proposta orçamentária. Então, autonomia financeira, capacidade de elaborar proposta orçamentária. Lógico, dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas a autonomia financeira representa essa capacidade do próprio Ministério Público de elaborar a sua proposta orçamentária. Tudo bem? E nós temos agora as garantias para os integrantes do Ministério Público, para os membros do Ministério Público. Nós já vimos, né, que é a vitaliciedade, quando nós estudamos as garantias do Poder Judiciário. A vitaliciedade no Ministério Público, ela se dá após 2 anos de efetivo exercício. Então, após 2 anos de efetivo exercício, os membros do Ministério Público só perdem o cargo em razão de sentença judicial transitada em julgado. Então, durante o período de prova, durante o estágio probatório, a perda do cargo pode se dar por decisão do Conselho Superior do Ministério Público. Tudo bem? Lembrem que lá no Poder Judiciário era por decisão da maioria absoluta do tribunal. Aqui a perda do cargo, pode se dar nesse prazo de 2 anos, que é o estágio probatório, por decisão do Conselho Superior do Ministério Público. Tranquilo? Tudo bem? Professor, tem regra do 5º Constitucional? Não tem. Não temos a regra do 5º Constitucional para o Ministério Público. A única forma de ingresso na carreira é por meio de concurso público de provas e títulos. O Ministério Público também possui inamovibilidade, que nós já falamos lá quando estudamos o Poder Judiciário. Esta inamovibilidade aqui também ela pode ser afastada excepcionalmente no caso de interesse público relevante. Então, por maioria absoluta dos membros do Conselho do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, há a possibilidade de, excepcionalmente, uma relativização desse princípio da inamovibilidade, na verdade, dessa garantia de inamovibilidade. E por último, também a irredutibilidade de subsídios, que nós já estudamos lá quando estudamos o Poder Judiciário. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Aos integrantes do Ministério Público é vedado o exercício da advocacia. Mas, professor, eu conheço um procurador, um procurador que ele exerce a advocacia.
Como isso é possível? Vamos lá então, meus queridos. O artigo 29, parágrafo 3º do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, ele permitiu que os membros do Ministério Público da União, desde que admitidos antes da promulgação da Constituição de 88, ou seja, antes de 5 de outubro de 88, eles puderam fazer uma opção pelo regime anterior. E o regime anterior permitia que esses integrantes do Ministério Público da União, viu, meus queridos? Ministério Público da União, que eles podem continuar exercendo a advocacia. Tranquilo? Então, aqueles que fizeram a opção pelo regime anterior, eles continuam com essa prerrogativa, com essa possibilidade de exercer a advocacia. Tranquilo? Somente para os integrantes do Ministério Público da União. Ministério Público Estadual e Ministério Público do Distrito Federal, antes mesmo da Constituição de 88, eles já não podiam exercer a advocacia. Tranquilo? Vamos lá? Temos também a quarentena de saída, que nós já estudamos lá quando nós estudamos o Poder Judiciário. Aqui também aplicam-se as mesmas regras. Então, ou seja, os integrantes do Ministério Público, eles estão proibidos de exercer a advocacia perante qualquer juiz ou tribunal, junto ao qual eles oficiaram, antes de decorrido o prazo de 3 anos. Tranquilo? Eles não podem também participar de sociedade comercial, e aqui muito cuidado, porque há uma exceção. Eles podem participar na condição de cotistas ou de acionistas. Então, o integrante do Ministério Público pode ser cotista e pode ser acionista em sociedade comercial. Tranquilo? Esta é a exceção. Lembre das nossas dicas. Respondam sempre pela regra. Então, membro do Ministério Público pode participar de sociedade comercial? Regra, não pode. Há proibição constitucional, salvo na condição de cotista ou de acionista. Tranquilo? Aqui também nós temos aquela mesma proibição dos membros do Poder Judiciário, que os integrantes do Ministério Público, eles não podem exercer outra função pública, salvo uma de magistério. Tranquilo? Até retificar aqui para vocês, quando a gente estudou lá sobre o Poder Judiciário, eu falei de professor de iniciativa privada. Isso não há vedação, né? A vedação é somente o quê? Outra função pública. Então, ele não poderia exercer mais de uma função pública. Então, o integrante do Ministério Público poderia exercer o quê? A sua função essencial à justiça, que é ser integrante do Ministério Público, e uma outra de professor. Lembrando que o STF entende que essa regra deve ser verificada no caso concreto, ou seja, verificando se há compatibilidade de horários. Também não pode exercer nenhuma atividade político-administrativa. Não pode ser filiado a nenhum partido político. Tranquilo? Beleza? Professor, como é a organização do Ministério Público? Em razão da adoção da forma de Estado federativa, nós temos o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal. Tranquilo? Essa é a nossa primeira divisão. O Ministério Público da União, ele é composto do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Militar. Tranquilo? E também do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Então, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pertence ao Ministério Público da União. Até vou repetir para vocês. Então vamos lá. Ministério Público da União, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tranquilo? E aí nós temos uma outra divisão que são os Ministérios Públicos dos Estados. Tranquilo? Não esqueçam mais, meus queridos, para a nossa prova. Vamos lá. O Procurador-Geral da República é o chefe institucional do Ministério Público da União.
Procurador-Geral da República, ele é nomeado pelo Presidente da República, que deve escolher um integrante da carreira maior de 35 anos. Por que você falou isso, integrante da carreira, professor? Nós vamos ver que no Ministério Público dos Estados é diferente. Então vamos lá. Ele deve ser aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal e o seu mandato é de 2 anos, permitida a recondução de forma ilimitada. Tranquilo? Então vamos lá, integrantes de carreira maior de 35 anos, aprovação pelo Senado Federal, permitida a recondução ilimitada do seu mandato de 2 anos. Tranquilo? Vamos lá então. Os procuradores gerais de justiça, que são os chefes institucionais dos estados, somente podem ser reconduzidos uma única vez. Tranquilo? Uma única vez. Vamos lá. O Procurador-Geral da República, em razão da sua função constitucional, pelos crimes de responsabilidade, ele é julgado pelo Senado Federal e pelos crimes comuns, ele é julgado pelo STF. Tranquilo? Vamos lá. Professor, fale mais sobre o Procurador-Geral de Justiça. Então vamos lá. Procurador-Geral de Justiça, ele é o chefe do Ministério Público dos Estados e também do Distrito Federal. Ele é nomeado pelo governador, ou pelo governador do Estado, ou pelo governador do Distrito Federal. Somente neste caso de Procurador-Geral de Justiça, não no Procurador-Geral da República, nós temos o quê? Uma lista tríplice, formada por integrantes da carreira. Não há, neste caso, participação do Poder Legislativo. Lembra que o Procurador-Geral da República há necessidade de aprovação pela maioria absoluta do Senado. Aqui nós não temos aprovação pela Assembleia Legislativa. Tranquilo? Beleza? Lembrando mais uma vez, então, que a existência de lista tríplice é somente para o Procurador-Geral de Justiça. E o Procurador-Geral de Justiça admite-se apenas uma única recondução, sendo que para o Procurador-Geral da República nós temos a recondução ilimitada. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Conselho Nacional do Ministério Público. Ele é um órgão de controle interno do Ministério Público. É um órgão que possui sede em Brasília e atuação em todo o território nacional. Conselho Nacional do Ministério Público. Ele é formado, vamos lá, pelo Procurador-Geral da República, certo? Que é o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, e 7 membros do Ministério Público. Lembra que nós fizemos aquela divisão do Ministério Público da União? Então, um de cada. Então, 4 do Ministério Público da União e 3 do Ministério Público Estadual. Temos também 2 juízes, um indicado pelo STF e outro pelo STJ, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal e 2 cidadãos, um indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Simples, fácil de memorizar para a sua prova. 4 integrantes do MPU, 3 do Ministério Público Estadual, do MPE, 2 juízes, STF, STJ, 2 advogados, Conselho Federal da OAB e 2 cidadãos, um pela Câmara e outro pelo Senado. Tranquilo? Beleza? Vamos lá então. Para encerrar esse tema, meus queridos, eu gostaria de falar para vocês, e eu já vi cair muito isso em prova, que os ministérios públicos dos tribunais de contas, nós falaremos sobre eles daqui a pouco, eles não se submetem à fiscalização do Conselho Nacional do Ministério Público, certo? Justamente por quê? Porque eles não integram o Conselho Nacional do Ministério Público. Por isso, não cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público fiscalizar os ministérios públicos dos tribunais junto aos tribunais de contas. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Professor, quais são as funções principais, as funções institucionais do Ministério Público? Vamos lá. O artigo 129 e aquela nossa combinação, que você deve fazer a leitura da Constituição juntamente com a nossa aula. O artigo 129 traz um rol
exemplificativo de atribuições do Ministério Público. Entre eles, promover privativamente a ação penal pública, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público, do patrimônio social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. E também uma função atribuída ao Ministério Público é o que? Defender judicialmente os direitos e os interesses das populações indígenas. Então, quem faz a defesa judicial dos interesses indígenas, das populações indígenas, é o Ministério Público. Tranquilo? Professor, o senhor disse então que há um Ministério Público diferente, não é? Que é o Ministério Público junto aos tribunais de contas. Vamos lá. Ele é sim um tipo específico de Ministério Público, não se confunde com o Ministério Público da União e com o Ministério Público dos Estados. E o que nós já vimos, ele não é fiscalizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Tranquilo? Vamos lá. Seguindo então, nosso próximo tópico é a advocacia pública. Meus queridos, até o dia 5 de outubro de 88, até a promulgação da nossa Constituição, a representação judicial da União, ela era feita pelos procuradores da República, ou seja, ela era feita pelo Ministério Público Federal. Tudo bem? Tranquilo? A nossa Constituição, ela instituiu o quê? A Advocacia Geral da União, que é o órgão de representação da União. É o órgão que representa judicial e extrajudicialmente a União. Tranquilo? Lembrando daquela opção que nós falamos para vocês, do artigo 29, parágrafo 2º, dos atos das disposições constitucionais transitórias, que permitiu aos procuradores da República optarem, lógico, de forma irretratável, se eles pertenceriam ao Ministério Público Federal ou à Advocacia Geral da União, porque eles já exerciam essa função. O Ministério Público Federal é que fazia a defesa da União, a defesa judicial e extrajudicial. Então, a Constituição, o ato das disposições constitucionais transitórias, deu essa opção para os procuradores, se continuariam exercendo as suas funções no Ministério Público Federal ou se passariam a exercer as suas funções na Advocacia Geral da União. Tranquilo? Falar para vocês sobre o Advogado-Geral da União, que sempre cai em prova. Vamos lá. O Advogado-Geral da União, ele não precisa integrar os quadros da Advocacia Geral da União, certo? Ele pode ser nomeado dentre advogados maiores de 35 anos que possuírem notável saber jurídico e reputação ilibada. A nomeação é livre, é um cargo de livre nomeação pelo presidente da República, que não há sequer aprovação do Senado Federal. Então, o cargo de advogado-geral, e por isso que ele cai muito em concurso, não há necessidade de aprovação prévia pelo Senado e também não há necessidade de que esse advogado integre os quadros da Advocacia Geral da União. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá então, meus queridos. Professor, e os órgãos de representação dos estados, da entidade federativa Estado? Lá nós temos os procuradores dos estados e procuradores do Distrito Federal. Procurador do Estado, Procuradoria do Estado é, portanto, o órgão de representação judicial e extrajudicial dos estados da federação. Tranquilo? Ingresso na carreira somente por concurso público e cuidado, hein? A estabilidade dos procuradores dos procuradores dos estados, ela se dá após 3 anos de efetivo ingresso, de efetivo exercício na Procuradoria dos Estados. Tranquilo? Essa é a principal diferença que eu gostaria de falar para vocês.
A chefia da Procuradoria-Geral, ela é exercida pelo Procurador-Geral do Estado, que é um cargo de livre nomeação e destituição pelo governador. Então é o governador que nomeia e destitui de forma livre o Procurador-Geral do Estado. Muito cuidado, meus queridos, porque a Constituição não fez diferenciação, então o governador poderia escolher, inclusive, pessoas que não integrassem a carreira de procurador do Estado. Poderia escolher o procurador-geral entre pessoas que não fossem procuradores. Alguns estados, eles têm em suas constituições estaduais o que? A determinação de que o governador só pode escolher membros da própria carreira, membros da carreira de procurador do Estado. O STF entende que esta previsão ela é constitucional, que essa é uma previsão adequada para a nossa República Federativa do Brasil. Tranquilo? No âmbito municipal, nós temos o que? A defesa dos municípios, ela é feita por carreiras próprias de procuradores dos municípios. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. A nossa Constituição foi a primeira a trazer especificamente o advogado como indispensável à administração da justiça. Então, para a nossa Constituição, lá no artigo 133, o advogado ele é indispensável à administração da justiça. E aqui já estamos falando da advocacia privada. E a Constituição também prevê uma garantia. Os advogados, eles são invioláveis por seus atos e manifestações no exercício de sua profissão nos limites da lei. Lembrando que o exercício da advocacia no nosso país, ela é destinada a bacharéis em direito que estiverem habilitados perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, em especial sobre esta habilitação, o STF entendeu por unanimidade no ano de 2011 que o exame de ordem ele é constitucional. O STF entendeu, inclusive com repercussão geral, de que o exame da ordem ele é constitucional para a habilitação do exercício profissional da advocacia privada no Brasil. Tranquilo? Beleza? Vamos lá então. Mas professor, existe a possibilidade do exercício de atividade de advogado sem que seja habilitado pela Ordem dos Advogados do Brasil? O STF, da mesma forma, entende que em alguns atos não há a necessidade de participação de advogado. Por exemplo, a própria Constituição prevê a impetração de habeas corpus, o exercício do direito de petição, certo? A falta de advogado no processo administrativo também não ofende a Constituição, e essa é a nossa súmula vinculante número 5, que diz lá que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Uma outra exceção, ajuizamento de reclamações trabalhistas, a atuação no juizado especial nos termos da lei e o pedido de revisão criminal. Sobre a inviolabilidade do advogado agora, meus queridos. Esta é uma prerrogativa que está vinculada ao exercício profissional da advocacia. É uma imunidade material relativa. Por que relativa, professor? Lembra que eu falei para vocês que eu iria comentar cada item ali no começo do nosso tema? Porque esta imunidade ela é em relação ao exercício profissional e nos termos da lei. Então, a lei ela pode reduzir esta imunidade. Então, nós temos essa imunidade hoje, por exemplo, para o crime de injúria e difamação. Mas essa imunidade ela não se estende aos crimes de desacato e também ao crime de calúnia. Então, a imputação falsa de um crime por um advogado, ele não possui imunidade material. Agora, a imputação falsa a imputação de um fato desonroso, que é o crime de difamação,
e também o crime de injúria, que é a imputação de uma qualidade negativa a determinada pessoa no exercício de sua profissão, dá ao advogado a imunidade material. Tranquilo? Tudo bem? Continuando então, meus queridos, Defensoria Pública. A Constituição de 1988, ela cria a Defensoria Pública. E eu quero trazer para vocês aqui, vou deixar até aqui na tela, o artigo 134, que foi modificado pela Emenda Constitucional 80, que ampliou diversos institutos relacionados à Defensoria Pública. Então, muito cuidado para você que aí fazia tempo que não estudava. A Emenda Constitucional 80 deu a seguinte redação ao artigo 134. Vamos lá. Defensoria Pública é considerada uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção de direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Tudo bem? Na forma do inciso 74 do artigo 5º dessa Constituição Federal. Então, muita atenção a essa Emenda Constitucional 80 que deu essa nova redação ao artigo 134. Lembrando então que a Defensoria Pública é um órgão, a nossa República Federativa do Brasil é um dos poucos estados que optou por criar um órgão de defesa aos necessitados. Professor, quais são os princípios institucionais? E aí eu quero que vocês se recordem dos princípios do Ministério Público. São os mesmos: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Esses são os princípios institucionais da Defensoria Pública. Professor, e as garantias? Lembra? Inamovibilidade, independência funcional, irredutibilidade de vencimentos e agora estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Professor, e as prerrogativas da Defensoria Pública? Os defensores, eles não serão presos senão por ordem judicial escrita, salvo em flagrante delito. No caso de flagrante, a autoridade fará a comunicação imediata ao defensor público geral. E uma outra prerrogativa que eu gostaria de mencionar para vocês, que vocês guardem para a sua prova, que se a defensoria for vencedora em uma causa, os órgãos da defensoria eles serão destinatários dos honorários advocatícios, dos honorários de sucumbência, salvo se a Defensoria Pública tenha atuado contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. Tudo bem? Então, mas os vencedores, os órgãos da Defensoria Pública, eles têm direito aos honorários advocatícios, aos honorários de sucumbência. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Professor, o senhor disse que os destinatários dos serviços prestados pela Defensoria Pública são os necessitados. E uma pergunta que eu quero fazer, e ela cai muito em prova: esses necessitados se estende também à pessoa jurídica? Então vamos lá. O STJ reconhece essa possibilidade da seguinte forma: se for uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, por exemplo, lá uma associação, uma entidade filantrópica, uma entidade de assistência social, ele se equipara à pessoa física e aí basta a apresentação de um requerimento, certo? Agora, se for uma pessoa jurídica que tenha fins lucrativos, ela deve demonstrar efetivamente a sua impossibilidade de custear as despesas processuais. Então, pessoa jurídica sem fins lucrativos, presunção, equipara-se à pessoa física e ele basta um requerimento. Pessoa jurídica com fins lucrativos deve demonstrar efetivamente com provas. O ônus dessa pessoa jurídica deve demonstrar a impossibilidade de custear as despesas processuais. Tudo bem? Meus queridos,
Essas eram as funções essenciais à justiça e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até daqui a pouquinho. Valeu!